Olá, vamos à aula sobre origem e breve histórico da epidemiologia. Alguns autores indicam que a epidemiologia nasceu com Hipócrates, na Grécia Antiga, numa época em que se atribuía as doenças, as mortes e as curas a deuses e demônios. O médico grego Hipócrates, ele se contrapôs a tal raciocínio e difundiu a ideia de que o modo como as pessoas viviam, onde moravam, o que comiam e bebiam, enfim, fatos materiais e terrenos eram responsáveis pelas doenças. Foi uma proposta revolucionária de se pensar o processo saúde-doença. O processo saúde-doença é esse termo utilizado para definir todas as variáveis envolvidas no estado de saúde e doença de um indivíduo ou população, levando-se em conta que ambos os estados estão interligados e que são consequências dos mesmos fatores. Segundo Lohel, 1983, o termo processo saúde-doença refere-se ao modo pelo qual ocorre nos grupos da coletividade o processo biológico de desgaste e reprodução, destacando como momentos particulares a presença de um funcionamento biológico diferente, com consequências para o desenvolvimento regular das atividades cotidianas, isto é, o surgimento da doença. No entanto, a maior parte dos pesquisadores aponta o médico britânico John Snow como o pai da epidemiologia. Durante boa parte do século XIX e nos séculos anteriores, no campo científico, a teoria miasmática era a principal forma de explicação das doenças. Porém, quando uma violenta epidemia de cólera atingiu Londres em 1854, Snow lançou mão de rigoroso método científico e fez uma ampla, inovadora e criteriosa pesquisa. Na teoria miasmática, aqui uma observação, na teoria miasmática, a origem das doenças se daria a partir da má qualidade do ar, oriunda da putrefação de corpos humanos, de animais e da decomposição de plantas. Além disso, os miasmas emanavam dos dejetos dos doentes de pântanos e lodos. Malária, por exemplo, é a junção de mal e ar, mostrando a força do pensamento miasmático. Vamos ver o que o Snow fez. Bom, vamos voltar um pouco lá no Hipócrates, então. Embora não se tenha certeza de quando e quem foi o primeiro a definir a epidemiologia, sabemos que a história dessa ciência acompanha a história da medicina, especialmente da medicina preventiva. Por isso, considera-se que Hipócrates lançou as principais bases dos estudos epidemiológicos. Hipócrates, que viveu entre 460 a 377 a.C., considerado o pai da medicina científica, foi o primeiro a sugerir que as doenças, que as causas das doenças não eram intrínsecas à pessoa nem aos desígnios divinos, mas que estava relacionada às características ambientais. Embora as causas relatadas por Hipócrates tenham sido superadas, reconhecemos que ele lançou as bases para a procura da causalidade das doenças e agravos à saúde, norte principal da epidemiologia até hoje. Hipócrates, em Tratados dos Ares, das Águas e dos Lugares, do século V a.C., coloca os termos epidêmico e endêmico, derivados de epidemion, verbo que significa visitar, enfermidades que visitam, e endemion, residir, enfermidades que permanecem na comunidade. Ele sugere que condições ambientais, como o clima de uma região, a água ou um lugar com determinados ventos, são elementos que podem ajudar o médico a avaliar a saúde geral de seus habitantes.
Em outra obra, Tratado do Prognóstico e Aforismos, Hipócrates trouxe a ideia de que o médico poderia predizer a evolução de uma doença mediante a observação de um número suficiente de casos. Hipócrates considerava que, para se fazer uma correta investigação das doenças, era necessário o conhecimento das peculiaridades de cada lugar e a observação das regularidades das doenças num contexto populacional. O inglês John Grant, em 1662, publicou em Londres um trabalho sobre as observações acerca das estatísticas de mortalidade. Grant analisou nascimentos e óbitos semanais, quantificou o padrão de doença na população londrina e apontou características importantes nesses eventos, como diferenças entre os sexos, diferenças na distribuição urbano-rural, elevada mortalidade infantil, variações sazonais. Grant também é considerado um dos precursores da epidemiologia e da demografia como disciplinas, já que criou as bases para a observação da distribuição de frequência de dados populacionais de mortalidade coletados rotineiramente. O John Snow, sobre a epidemia de Londres, motivado pela epidemia de cólera de 1854 no centro de Londres, que provocou 14.600 mortes, em torno de 14.600 mortes, John Snow realizou um estudo cartográfico que é considerado um trabalho clássico da epidemiologia, é o método primordial da análise espacial. A sobreposição de mapas mostrava uma concentração de mortes por cólera no entorno da bomba de água da Broad Street. Suas observações de Snow, apoiadas na análise espacial, o levariam a interditar a bomba, fazendo reduzir rapidamente a epidemia. Este é um claro exemplo dos mapas como ferramenta de organização e análise de dados que subsidiam decisões, podendo salvar vidas. Aqui o mapa do John Snow, nessa publicação On the Mode of Communication of Cholera, publicado, essa é a segunda edição, publicado em Londres pela John Churchill em 1855, está disponível na internet essa publicação. Aqui algumas tabelas que mostram aí as companhias que forneciam água, de que fontes elas tiravam, e aí tinha ali a população a que elas atendiam, as mortes por cóleras ligadas a essas companhias, né? Então ele fez um trabalho estatístico e de análise espacial muito interessante e por isso ele é considerado o pai da epidemiologia. Aqui também mostrando aqui nas cores as áreas das empresas, né? Em azul, em vermelho e em púrpura, a cor das áreas que as companhias forneciam água. Então o Snow estava procurando aí a fonte da disseminação, né? da cólera, do cólera em Londres naquele momento. Então ele viu aí, aqui mostrando em detalhe, o mapa do John Snow na bomba da Broad Street. Então aqui a Broad Street, essa bomba aqui da Broad Street, o entorno essa bomba que ele encontrou contaminada. Então mostrando aí o detalhe da bomba da Broad Street, né? E aqui a gente vê uma isolinha, né? A distância, a mesma distância da bomba, né? Ele calculou a partir da bomba. Então, ele é um pioneiro realmente nessa área. Então, um exemplo concreto sobre a análise espacial realizado em Londres, onde a população estava sofrendo de cólera. Então, como a gente viu, o Snow colocou um mapa da cidade, a localização dos doentes, os poços de água, naquele tempo a fonte principal de água dos habitantes, e o mapa obtido foi um cruzamento, né, com a espacialização dos dados. O Dr. Snow percebeu que a maioria dos casos estava concentrada em torno do poço da Broad Street
e ordenou a lacração do poço, o que contribuiu de modo a debelar a epidemia. Esse caso forneceu evidência empírica para a hipótese, depois comprovada, de que o cólera é transmitido por ingestão de água contaminada. Essa é uma situação típica onde a relação espacial entre os dados muito dificilmente seria inferida pela simples listagem dos casos de cólera dos poços. O mapa do Snow passou para a história como um dos primeiros exemplos que ilustra bem o poder explicativo da análise espacial. A partir das primeiras décadas do século XX, com a melhoria do nível de vida nos países desenvolvidos e com o consequente declínio da incidência das doenças infecciosas, outras enfermidades de caráter não transmissível, como doenças cardiovasculares, o câncer e outras, passaram a ser incluídas entre os objetos de estudos epidemiológicos. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, houve um grande desenvolvimento da metodologia epidemiológica com a ampla incorporação da estatística, propiciada em boa parte pelo aparecimento dos computadores. Os estudos de Doll e Hill, em 1954, estabelecendo a associação entre o tabagismo e o câncer de pulmão, é um exemplo de aplicação do método epidemiológico em doenças crônicas. As referências dessa videoaula, o Tom Cook, Cartographies of Disease em inglês, Maps, Mapping and Medicine, Noções Básicas de Epidemiologia de Montilla e apostila do curso de especialização para atenção básica da UFSC. Até a próxima, pessoal.